Vamos entrar em alguns dos princípios e fundamentos do Claro. sucesso. Eu acho que você fala sobre ser claro Sim. como uma das primeiras coisas, ter Certo. uma visão clara, porque você não pode ser bem-sucedido sem isso, né? Bem, primeiro você tem que assumir 100% de responsabilidade por sua vida. Desista de ser uma vítima. Então você tem que esclarecer qual é o meu propósito. Acredito que cada pessoa tem um propósito com o qual nasceu. Seja para ser um mecânico, ou um chefe, ou para ser um médico, ou para fazer o que fazemos, que é capacitar e iluminar as pessoas através do trabalho que fazemos. E assim, uma vez que você tenha isso, você tem que ter uma visão clara de como você gostaria que sua vida fosse. Tanto no mundo dos negócios, como em seu mundo social, em seus relacionamentos, sua saúde, forma física, suas viagens e diversão, tudo isso. Portanto, temos 7 áreas de sua vida que dizemos, vamos fingir que você pode ter tudo o que quiser. Sem restrições. Deus te diz, você foi escolhido, ganhou na lotaria, tem a vida que deseja. O que você faria? E você diz, oh, eu gostaria de morar nesta casa em Malibu, de morar no oceano, eu quero ter 3 filhos, quero poder viajar para a Europa 5 vezes por ano. Seja o que for, escreva-o. E depois, usando coisas como visualizações e afirmações, você pode começar a turboalimentar essa visão com intenção. Então, algumas das ferramentas que saem do trabalho, da lei da atração e assim por diante. Mas primeiro você tem que saber para onde está indo. E eu comparo um sistema GPS em um carro. Aqui estamos nós, em Santa Bárbara. Você mora em Los Angeles, em algum lugar? Estradas ventosas para voltar para lá. Mas se você tem um GPS que diz 929 via fruteria ou qualquer outra coisa, seu sistema de GPS te dirá como chegar lá. Agora, quando você deixou LA, você não sabia exatamente para onde estava indo. Você só confiou no GPS para dizer vire à esquerda, direita, à esquerda. Sua mente subconsciente funciona exatamente da mesma maneira. É um sistema GPS programável que vai descobrir o caminho. Se você programar corretamente, que o está colocando em uma visão do destino. Isso é tudo o que você tem que fazer. Interessante, mas muita gente sente medo do desconhecido, do que vai acontecer, do que pode acontecer, Sim. da falha. Então, o que é medo para você? Bem, o negócio é o seguinte. Basicamente, medo. Eu amo esta palavra. O cara que escreveu o livro Dune disse: o medo é o assassino da mente. O medo o leva de volta à amígdala, que está no sistema límbico do seu cérebro. Você quer estar no córtex pré-frontal, que é onde o executivo funciona, onde os insights espirituais, onde a sabedoria ocorre, onde o pensamento racional e lógico ocorre. Então, basicamente, assim que eu me sinto com medo, eu volto para esse lugar primitivo de luta, ou fuga, ou congelamento, e por isso quero estar aqui em cima. Portanto, basicamente, agora temos uma tecnologia chamada EFT Tapping. Tenho certeza que você está familiarizado Claro, com ela. Nick Ortner e todos esses caras. E, literalmente, 9 pontos de acupuntura, você toca neles numa sequência talvez por 5 minutos, 7 minutos, e o medo desaparece. E literalmente se dissolve. Não há absolutamente nenhuma razão para alguém ter medo. Agora, o valor de estabelecer um objetivo é ver todos esses medos surgirem. Eu me refiro a ele como um... Você já jogou o jogo Whack-A-Mole no shopping? Já Sim, joguei. as cabeças sobem, você tem que bater nelas antes que elas voltem para baixo. Por isso, queremos trazer à tona esses medos para que possamos eliminá-los, usando EFT e outras tecnologias que estão lá fora, em programação neurolinguística e assim por diante. Mas agora, temos esta ciência que, literalmente, você não precisa ser parado. A outra coisa, uma amiga minha acabou de escrever um livro chamado The Fear of Cure, or The Cure for Fear, um desses. E ela falou sobre um dos maiores medos é o desconhecido e a incerteza do futuro. Mas tudo é incerto. Estamos tentando criar certeza em um mundo incerto e deixar de ter medo da incerteza. Incerteza é o que é excitante. Se você vai à África, nas férias, em um safari, você não tem ideia do que vai acontecer. Isso é parte da aventura. divertido. Isso faz parte da diversão, Se você exatamente. soubesse, vai ter uma zebra aqui, essa vai ser a próxima. É isso você mesmo. Vai ficar Ou chateado. se você faz rafting no rio, você não sabe onde estão as corredeiras e como vai fazer. Ou se for surfar, você não sabe exatamente como a onda vai quebrar e tudo isso, e quão grande ela vai ser. Então, essa aventura é realmente o que é a vida. E, portanto, precisamos estar entusiasmados. O medo é criado pela imaginação de coisas ruins que ainda não aconteceram. Experiências fantasiosas que parecem reais. Todos sempre dizem isso. Alguém disse recentemente, esqueça tudo e corra. Mas eu acho que se você perceber que está criando o seu próprio medo ao imaginar uma coisa ruim, se houver uma recessão eu perderei minha casa. Por que não dizer, se houver uma recessão, vou ganhar mais dinheiro porque vai haver mais oportunidades e vamos poder pagar nossa casa mais rápido? Zig Ziglar disse, preocupar-se é estabelecer metas negativas. E tudo o que você tem que fazer é usar esse mesmo poder de pensar e visualizar para criar um resultado positivo, em vez de um negativo. E então o medo desaparece. É uma citação sua, creio que está no livro. Tudo que você quer está do outro lado do medo. Absolutamente. Todos nós vivemos em nossa zona de conforto. Queremos estar confortáveis. Quando eu estava na floresta tropical há alguns anos, com os índios Ojibwe, sempre quis ir para a floresta tropical desde que eu vi. E Como foi tão isso? legal. Foi muito legal. Convivemos com os índios Ojibwe, que é uma tribo indígena, que não tinha tido nenhuma conexão com os brancos do mundo exterior há cerca de 10 anos... 15 anos atrás. E amigos meus estão lá trabalhando com eles para ajudar a preservar a floresta tropical, e eu sempre quis ir.
As árvores são incrivelmente grandes, as raízes são tão altas quanto este prédio e saem assim. Você pode construir uma casa dentro do sistema reticular. Há um exército de formigas que são mais ou menos assim grandes, cortadoras de folhas. Você pode vê-las atravessando com pequenas folhas balançando. Conseguimos andar nesse rio que estava cheio de piranhas. Eles nos disseram mais tarde, mas as piranhas não comem você. Elas não comem. Elas têm uma regra no rio. Nada ataca nada 6 vezes maior do que ele é. E assim, se você está em uma piscina de maré, onde não há comida e está inundada, e agora você está presa ali, você entra ali, uma piranha vai te morder. No rio eles não vão, De né? forma alguma. Nós nos divertimos tanto, foi tão delicioso Uau. estar nessa natureza. Então, a questão é que tudo é uma aventura e temos que pensar dessa maneira. Ou vamos ser vítimas. E uma das outras coisas que você fala é se transformar para o sucesso. Então, me fale sobre as coisas com as quais a gente se cerca e como as pessoas influenciam de uma maneira positiva para a gente atingir os nossos objetivos. Não sei se seus pais alguma vez lhe disseram isso, mas os meus disseram. Eu não quero que você ande com essas crianças, Aham. eles são uma má influência. Claro, é. Sim, portanto, isso não para quando você tem 18 anos. Há certas pessoas que são negativas, mesquinhas, queixosas e culpados, que se você sair com eles... E se você olhar para qualquer bar, todos os bares têm uma personalidade. Há bares na Lower State Street, em Santa Bárbara, onde a classe econômica mais baixa frequenta, e eles só reclamam de tudo como é ruim. Há bares mais acima na rua, onde as pessoas que têm mais êxito se encontram. E eles só fazem acordos e falam sobre todas as grandes coisas que aconteceram naquele Se dia. divertindo. Se divertindo. Eles estão fazendo networking e brainstorming uns com os outros, introduzindo uns aos outros a oportunidades. Assim, basicamente, você se torna a média das 5 pessoas com quem você passa mais tempo. Lembro-me que Mark perguntou a esse cara, que é dono da Evergreen Airlines, se ele poderia lhe dar uma ideia que ele achava que poderia funcionar para ele. E ele disse, bem, se eu aceitar, quanto dinheiro você acha que eu poderia ganhar? Ele disse, um par de milhões. Ele disse, Mark, eu não posso sequer considerar uma ideia que não me fará ganhar 100 milhões de meu dólares. Deus. Está logo abaixo do meu limite vale para a jogar. pena. Você sabe, agora, para a maioria de nós, essa é uma atmosfera muito rarefeita. A maioria das pessoas que ouvem isto não está lá. Mas só para lhe dar um exemplo, há um amigo meu que... Agora um amigo, ele morreu recentemente, mas eu não o conhecia na época. Seu nome era Lou Tice. Ele dirigia o Pacific Institute, que ensina muitas coisas que fazemos. Ele estava ganhando, novamente, muito dinheiro. E seus clientes incluíam a Marinha, o governo da Dinamarca, esse tipo de coisa. E eu disse, eu quero aprender o que ele está fazendo. Ele está jogando a um nível maior do que eu. Então eu chamei e lhe disse, Lou, se você alguma vez estiver em Los Angeles... Isto foi quando eu estava na casa dos 30 anos. Eu disse, eu poderia ser o seu chofer? Não alugue uma limusine. Deixe-me ser o seu chofer de graça. Tudo o que eu peço é que eu possa te encher de perguntas durante 20, 30 minutos, 1 hora. Ele disse, claro. Então, cerca de 3 meses depois, recebo uma ligação. Ele diz, oi, estou indo para Los Angeles, vou fazer uma palestra em um clube de campo. Me busca no LAX, me leva para o hotel, me leva para o clube de campo de volta. Foi o que eu fiz. E eu só piquei com o que você fez, como fez isso e aquilo. E ele me disse... Então, cerca de 1 ano depois, nós dois concorremos a um contrato. Era um contrato de $875 mil para educar as pessoas sobre assistência social na Califórnia, com base nestes princípios de sucesso para tirá-las da assistência social. E éramos os 2 últimos concorrentes, Pacific Institute, e ganhamos. E por isso, ele foi muito gentil. Ele me enviou uma bela nota e ele disse, você é um bom aluno. Isso é ótimo, deveria ter retido alguns dos segredos. Bem, ele realmente não precisava. Seu maior objetivo era levar tudo isso para o mundo. Se eu estava fazendo isso, eu também fazia parte disso. E a maioria das pessoas... Você ficaria surpreso com o número de pessoas que dizem sim, se você lhes pedir para passar algum tempo com você. Claro. Eu quero falar sobre essa parte do Mastermind, porque quando eu fiz meu primeiro Mastermind, provavelmente 6 anos atrás, né? Eu acho que nossa empresa estava apenas começando, acho que a gente fez por volta de $250 mil em vendas durante os primeiros 6 meses do nosso negócio. E no final do ano a gente foi a esse Mastermind desses comerciantes online e muitos deles estavam ganhando 5, 10 milhões ano. E no mês seguinte, as relações que a gente fez a partir desse, fizemos 250 mil em vendas em 1 mês. E 5 relações que a gente fez no Mastermind. E naquele ano a gente quebrou 1 milhão. E tudo foi acelerado, estamos perto das pessoas que estejam nesse próximo nível, então com certeza Sim, você é é a bom prova falar viva sobre disso, isso. exatamente. É muito poderoso. Se você não foi ao Mastermind, certifique-se de juntar e fazer Sim. parte dele. Ou arranje um mentor. Encontre alguém que tenha feito o que você quer fazer. E se é estar pessoalmente com eles, ou ler seu livro, ouvir o seu curso de estudo em casa, o seu podcast... Desculpe-me. Mas seja o que for, as pessoas já fizeram.
Tony Robbins diz, o sucesso deixa pistas. Eu adoro isso. E assim, todos que já tiveram sucesso deixaram algum tipo de pista. Há manual de operação de franquia, um livro de exercícios que eles escreveram, um seminário que eles estão liderando, um campo de treinamento. Vá, seja educado. Tem um capítulo em um livro chamado Aprenda Mais para Ganhar Mais. Brian Tracy sempre fala sobre a ideia de que, se você quiser ganhar mais dinheiro, torne-se mais valioso. Tenha mais impacto que você possa dar a alguém que afetará a sua vida de uma maneira positiva. Quer seja seu empregador ou pessoas como nós para nossos clientes, quanto mais eu sei, mais eu posso apoiar as pessoas. Agora, eu tenho pessoas que estão fazendo, elas possuem empresas no valor de $600 milhões. E elas virão a um retiro comigo apenas para que possam fazer um tapping comigo para superar algum medo que têm. Algum estresse ou o que seja. Sim, um cara, ele era da Tchecoslováquia, Pavel, e tinha esta enorme empresa, e era totalmente miserável. E ele... basicamente, como resultado de todo o trabalho que fizemos, ele vendeu 2 das suas empresas, contratou algumas pessoas para dirigir suas outras empresas, e ele sempre quis ser um ciclista. Contratou o treinador de ciclismo do Lance Armstrong, e agora ele ganhou 2 corridas de ciclismo nos Pirineus da Europa. Ele está na casa dos 60 anos. Então, por que não ter uma vida equilibrada? Claro, e quem foram seus mentores ao crescer? Ou no início da carreira? Bem, meu primeiro mentor foi um homem chamado W. Clement Stone. Ele era um amigo de Napoleon Hill. Eles escreveram juntos um livro, na verdade, chamado Sistema de Sucesso que Nunca Falha. E Napoleon Hill, todos nós conhecemos de Pense e Fique Rico. E assim, ele me orientou por cerca de 2 anos quando eu trabalhei em sua fundação. Eu estava ensinando professores a ensinar estas coisas às crianças, a elevar a sua autoestima e a serem bem-sucedidas. E a sua grande frase era: sucesso não é uma palavra de 4 letras. A maioria das pessoas acha que o sucesso é ruim. O dinheiro é ruim, o sucesso é Sim, ruim. especialmente nos anos 60 e 70, quando todos eram hippies e a contracultura e tudo o que acontecia. Assim, outro mentor meu foi Jesse Jackson, que foi um contemporâneo de Martin Luther King. Eu costumava ir à sua igreja quando morava em Chicago. Eu dava aulas em uma escola para gente preta do interior da cidade porque eu queria fazer parte do movimento de direitos civis. Queria fazer a diferença. E lembro-me de um dia, eu observei. Ele sempre teve pessoas como Sidney Poitier e Bill Cosby e todas essas estrelas. E lembro-me de ficar na beirada da igreja, porque cheguei lá tarde e não tinha onde sentar. Eu estava olhando e a banda estava tocando. De repente, já se olha para o lado e vai assim. Apenas um pequeno aceno de cabeça e a banda para. E nesta sala devia ter 1000 pessoas, em sua igreja. E eu disse, oh, isso é legal, eu quero aprender a fazer isso. E assim, agora, eu dirijo grupos de 500 a 800 pessoas de cada vez e milhares. O maior grupo com o qual já falei foi de 20.000 pessoas. E assim, aprender a administrar a energia de um grande grupo de pessoas como esse é uma habilidade. E eu queria aprender a fazer isso. Então eu costumava ir à igreja todos os domingos e apenas ver um mestre fazer esse trabalho. Então eu tive mestres ao longo do caminho com os quais trabalhei em termos de... Eu costumava ser psicoterapeuta, pessoas que me ensinaram marketing, pessoas que foram gurus para mim em termos de meus próprios relacionamentos, John Gray, por exemplo, e... Eu acho que você deveria ter sempre alguém que saiba mais do que você, ensinando-lhe isso para que você possa continuar expandindo sua capacidade na vida. Bem, você ensina muita gente, as pessoas olham para você e são inspiradas pelo seu trabalho, então quem é a sua inspiração? Agora, ou você ainda tem um mentor? Eu não tenho um mentor como tal, mas tenho muitas pessoas. Mastermind? Eu aprendo com todos. Gary Vaynerchuk, Jab Jab Right Hook, e eu digo, isso é muito legal. Aprendi com isso, então comecei a mudar a forma como eu fazia as redes sociais. Portanto, não tenho um mentor para qual eu olhe, mas tenho muitas pessoas. E eu acho que o que é divertido é que as pessoas na casa dos 30 e 40, eu tenho 70 anos hoje, estes são os meus mentores agora, porque eles cresceram com uma mentalidade diferente com a era digital. E eu adoro aprender com eles. Isso é fantástico, é inspirador. Na parte da transformação para o sucesso, você fala em completar o passado e abraçar o futuro. O que você quer dizer com isso? Bem, todos nós temos experiências passadas que não deixamos passar. Normalmente estamos carregando ressentimento, ou culpa, e raiva, irritação, o que quer que seja. E assim, para sermos livres, para seguir em frente, pense assim, imagine, se você estivesse andando pela praia e tivesse um cinto ao seu redor, e atrás disso havia 17 âncoras, e você está tentando descer a praia puxando todo esse peso. Queremos cortar essas cordas. E assim, todos os seus ressentimentos, todas as pessoas com quem você ainda está chateado, seus pais, pessoas que podem até ter violado você, o que quer que seja. Não é que nós perdoemos seu comportamento, mas precisamos deixá-los ir e simplesmente perdoar. E o grande problema é que, para a maioria das pessoas, elas não sabem como perdoar. E perdoar é, na verdade, há passos para o perdão. O que é isso? Bem, primeiro você tem que possuir sua raiva. Portanto, muitas vezes, especialmente as mulheres, não deveriam ficar com raiva, porque podem simplesmente se machucar. Os homens não podem sentir sua raiva e medo. Isso não é macho, então ficamos com raiva. Então, alguém nos corta na rodovia e pensamos, rar, esse tipo de coisa. Enquanto que uma mulher vai ser,
gritar esse tipo de coisa. Portanto, há estes níveis chamado de raiva, dor, medo, remorso e arrependimento, onde eu tenho que ser dono de minha responsabilidade. E depois há a parte em que eu digo, bem, o que eu realmente queria era, o que eu ainda quero de você é, e então eu posso perdoar. Portanto, se eu lhe digo, você tem uma briga com o seu irmão, digamos, e eu digo, vá dizer ao seu irmão que está arrependido. Bem, você não está arrependido, ainda está chateado. Então primeiro tem que dizer, estou muito zangado por você ter roubado minha barra de chocolate. Ele saber que não deveria deixar meus doces em cima da mesa quando você estiver por perto. Isso é estupidez da minha parte. Vou escondê-lo da próxima vez. O que eu quero é que você deixe minhas coisas em paz. Eu te perdoo porque você é meu irmão, eu te amo. E eu sempre conto a história sobre meu pai quando eu tinha cerca de 14 anos. Um dia realmente me bateu com força. Durante muito tempo eu estava contando a história de meu pai abusou de mim e todo esse tipo de coisas. Mas o facto é que eu tinha mentido para meu pai. Eu menti para ele sobre algo e quando ele descobriu, ele perdeu o controle. E quando ele perdeu, ele atravessou a porta do meu quarto para me dizer o quanto eu estava chateado e quebrou o dedo do pé. E quando ele quebrou o dedo do pé, ficou com raiva de mim e simplesmente... assim. E assim, eu não fui uma vítima total. Se eu não tivesse mentido, eu não teria sido atingido. Agora, eu concordo com os pais que batem seus filhos quando eles mentem? Não. Mas a questão é que eu não posso me fazer de vítima total. Tem que assumir responsabilidade, Você tem que assumir a né? responsabilidade. Por tudo. Agora eu posso dizer, não quero que você me bata de novo. Quero confiar no meu pai para cuidar de mim. Eu te perdoo. Eu entendo que você estava sofrendo. Eu posso deixar isso passar. Portanto, temos que passar por essas etapas. Não é tão fácil quanto dizer, deixa pra lá. Claro. Eu acredito que a chave do sucesso são as relações e ser um comunicador eficaz e aprender a desenvolver relações com todo tipo de personalidade, aprender a conhecer as pessoas onde elas estão Certo. e não apenas o que elas querem, mas realmente se conectar e entender de onde elas vêm. Sim. Você fala sobre aprender a falar com impecabilidade. Pode falar sobre isso? Sim. Este é, na verdade, um conceito tirado de Don Miguel Ruiz, que escreveu o livro Os Quatro Acordos, que na verdade se tornou um amigo meu nos últimos 2 anos. E falar com impecabilidade significa que você não se rebaixa, para começar, e você não rebaixa mais ninguém. Você não fofoca, você não espalha boatos, você não é sarcástico, porque o sarcasmo é raiva fracassada. E assim, basicamente, é como falar de um lugar de integridade, de um lugar de amor, de um lugar onde todas as minhas palavras têm a intenção de me elevar, para começar. Portanto, nada de conversa negativa, substitua isso por conversa positiva. E então, para elevar o ambiente, para dizer coisas positivas para você, a equipe que está filmando isso, etc., em vez de ficar chateado. Eu já tive em programas de TV onde a estrela trata as pessoas da equipe como lixo. E então todos o odeiam. Lembro-me de falar isso na CNN. E depois que o entrevistado saiu, todo o pessoal veio e disse, cara, precisamos de você na CNN. Então, basicamente, você que está em um lugar onde tudo o que você diz e faz está contribuindo para a elevação das pessoas e não para derrubá-las. Tanta gente me envia e-mail que escuta um podcast e vem de um lugar de conversa interna negativa. O que isso realmente faz quando a gente começa a falar o nosso diálogo interno, verbal, o que isso realmente faz para onde a gente quer estar no futuro? Bem, na verdade, já vimos estudos feitos onde, quando alguém grita para si mesmo, caramba, por que você é tão estúpido, Jack? Eu não consigo encontrar as minhas chaves. Mais ou menos isso. Na verdade, isso afeta o cérebro de forma negativa. Na verdade, cria uma vibração que quase... Não vou dizer que destrói as células cerebrais, mas John Assaraf, em um vídeo recente que ele colocou, na verdade mostrou algumas células cerebrais morrendo quando as pessoas estavam tendo pensamentos negativos. Isso. Sim, então um pouco da nova neurociência que anda por aí. Mas o mais interessante, Dr. Masaru Emoto, que fez todo esse trabalho com água, ele, na verdade... Eu já vi isso. Põe palavras Sim, negativas, coloca né? palavras negativas sobre a garrafa, mas sua primeira experiência foi colocar uma garrafa de água, como uma pequena garrafa de água de Evian, em uma coisa e fazer com que todos os seus alunos enviassem energia negativa. Odeio você, você é estúpido, é um idiota. Pegou essa água, congelou-a em pequenas placas Petri, tirou-a, colocou-a sob o microscópio com uma câmera em cima, e quando o cristal começou a derreter, ele formou estas grandes, feias bolhas pretas. Agora, pegue o mesmo tipo de água, outra garrafa, em um dia diferente, e envie energia positiva para a água. Congele. Coloque debaixo da placa Petri. Quando estiver derretendo, forma belos cristais de neve. Portanto, 2 coisas foram fascinantes. A água tem memória e 85% do seu corpo é composto de água. Seu cérebro é composto de ainda mais água, uma porcentagem maior. Portanto, quando você está dizendo coisas negativas a si mesmo, você está se afetando de forma fisiológica. Se você diz, eu estou doente, você está realmente criando doenças no futuro. Veja, muitas pessoas pensam quando estão descrevendo o presente estão, bem, eu estou doente. Mas o fato é que você está prescrevendo o futuro, descrevendo o presente como ele é. E a maioria das pessoas nunca entendem isso. Então é por isso que as pessoas que vivem as vidas mais eficazes
estão sempre agindo como se estivessem no futuro. E o futuro é perfeito, não esperando para chegar lá. Eu faço essa demonstração no palco quando eu ensino isto e digo, alguém sai e diz, sinto-me mal hoje. Então o corpo diz, oh, você quer se sentir mal? Nós lhe daremos um dia ruim. Você se curva, agora eu me sinto pior. Oh, você quer pior? Nós te daremos pior. Então muito em breve eu estou rastejando pelo palco, mas tudo começou com, eu não me sinto bem. Em vez de, e todos nós aprendemos a dizer coisas como, eu estou tendo uma crise de cura, estou me purificando. Em vez de dizer, estou doente, basicamente, tudo que você disser com as palavras eu estou, seu subconsciente então tomará isso como um comando. E por isso, estamos constantemente programando o nosso subconsciente. Pensamos que estamos descrevendo, mas na verdade, estamos prescrevendo. Tem estudo de pessoas que estão constantemente dizendo coisas autonegativas ou expressando coisas negativas contra pessoas que são positivas constantemente. Quem morre em idades anteriores ou tem mais probabilidade de câncer, tem estudos sobre isso. Ou quando... Não conheço estudos sobre diálogo interno negativo, mas sei que o diálogo interno negativo cria pessoas infelizes. Que há toneladas de estudos que dizem que as pessoas felizes vivem mais tempo. Elas se recuperam de doenças mais rapidamente e não contraem tantas doenças. Seus casamentos duram mais tempo, elas vivem mais tempo. Pessoas que estão em um espaço positivo. Tudo. Cada estatística é melhor, não importa o que seja. Como alguém é positivo quando está falido, quando as pessoas o enganam e vêm de uma família ruim ou estão num bairro ruim? Como alguém que vem daquele lugar de o futuro é ótimo, ou o futuro é perfeito, ou eu sou saudável, quando na verdade não é? Você simplesmente tem que escolher. Veja, uma vez que aprendi, no início eu estava na pós-graduação e li um livro chamado Seth Speaks, e era sobre todas essas coisas de que estamos falando. E era um livro canalizado por uma mulher chamada Jane Roberts. E era apenas uma verdade. Eu só disse, isto parece certo. E o que ela estava ensinando é que suas crenças são uma escolha. Pensamos que nossas crenças são o resultado de ver algo fora disto. Dizemos, eu acredito que se uma aranha te morde, sua pele fica vermelha, porque foi isso que eu vi acontecer. Mas podemos hipnotizar as pessoas e dizer-lhes, meu pulgar é um espeto, bater nas mãos delas e elas formarão uma bolha. Podemos dizer às pessoas que isto era venenosa, dar-lhes folha de arce e elas farão isso, e a pele delas criará uma erupção cutânea. Diga às pessoas que a erva venenosa é uma folha de arce e passe a erva venenosa sobre ela, ninguém começa a ter erupções cutâneas. Portanto, sabemos que muito do nosso comportamento interno e nosso sentimento de bem-estar é criado pelas crenças. Agora, então a pergunta que eu tinha era, bem, em que devo acreditar? E se eu acreditar na coisa errada, vou me meter em problemas? Eu tive medo de acreditar em qualquer coisa por um tempo, e então percebi, as únicas crenças que fazem algum sentido são as crenças que o levarão de onde você está para onde você quer ir. Então, em que crenças as pessoas bem-sucedidas acreditam? Olhe para Oprah Winfrey. Nascida na pobreza, abusada sexualmente quando criança, mas ela acreditava que podia chegar onde queria ir. Alguém sem essa crença não tentou. Portanto, simplesmente a crença. E é uma escolha. Tudo é uma escolha binária. Ou você acredita em algo que o leva para onde você quer ir, ou para longe de onde você quer ir. Você está escolhendo o amor, ou você está escolhendo o oposto, que é o medo. É como se fosse um código de computador, 0 ou 1. O que você quer escolher? Agora, você tem que se tornar consciente, porque a maioria das pessoas ao seu redor estão inconscientes, e elas estão apenas concordando com tudo que é negativo. É por isso que você quer conviver com pessoas positivas. Mas se você lê livros como este, se vai a seminários, e medita, e ouve podcasts, se rodeia de energia positiva, muito em breve, você se envolve com este pensamento positivo e então, de repente, sua vida se transforma. Certo. Como alguém pratica uma apreciação incomum e o que isso significa? Bem, apreciação pouco comum, a maioria das pessoas não aprecia ninguém. A maioria das pessoas está sempre concentrada no que não tem. Eu levei meu filho para a África quando ele tinha 16 anos e fomos para os Camarões e passamos 12 dias viajando pelo país. E este é um garoto que cresceu na casa em que estamos filmando, e é um lugar muito agradável, e ele tinha tudo o que podia querer, o que agora não tenho a certeza se será a melhor ideia. E nós chegamos à África e ele percebeu, ele está sempre dizendo, eu não tenho a última camisa de grife, meus jeans não são legais. Chega à África ele diz, pai, essas pessoas são mais felizes do que eu, eles não têm nada, eles nem têm mesmo camisetas. Eu me queixo da mancha da minha camisa, eles não têm camisetas. E isso mudou sua vida, isso realmente o transformou. E assim, temos que perceber que temos muito pelo que ser gratos. Tanto. E assim a apreciação em comum no relacionamento significa, para mim, pelo menos 5 vezes ao dia, apreciar verbalmente alguém por algo, sabe? Seja por telefone, pessoalmente. E se eu não puder fazer isso, então envie um e-mail. Eu costumava andar com um cartão 3x5.
tinha estas disciplinas diárias de sucesso, apreciar 5 pessoas, meditar, beber 12 copos de água, ir para a cama às 11 horas, o que quer que seja. E eu tinha que checar tudo antes de poder ir para a cama. E às vezes eu chegava às minhas 5 apreciações e não tinha feito. Então eu enviava e-mail às pessoas porque era 1 da manhã ou algo assim. Mas você ficava com a atitude de apreciar. E também, então, você pode simplesmente ter uma atitude de gratidão sobre tudo. Se você olhar ao redor desta sala, tudo aqui dentro foi criado por outra pessoa. Aquela pintura foi pintada por um artista vietnamita. Aquela estátua foi esculpida por alguém na Malásia, no Tibete. Esta lareira foi pintada por alguém. Alguém posou este tapete. Alguém o teceu. Alguém criou as ovelhas para ele. Há muito por que agradecer. E você vai para... Eu estava na Índia. E, sabe, pisos de madeira... telhados de lata, pessoas dormindo nas ruas, e você diz, oh, graças a Deus, mas nós esquecemos. E assim, se você expressar gratidão pelo que você tem, então você fica com mais para agradecer. Essa é a lei da atração. Isso é incrível. Como alguém pratica gratidão quando sente que ainda não tem nada? Como é para alguém que veio desse lugar? Bem, minha história favorita sobre isso é Joe Vitale, que estava no filme O Segredo. E ele disse que estava em algum lugar no Texas, acho que Austin, poderia ter sido Dallas, Fort Worth, e ele estava no fundo do poço. Ele estava morando em um daqueles apartamentos de $79 por mês, com uma mesa de plástico, com cadeiras de plástico, e uma lâmpada pendurada no teto, um colchão no chão com 2 lençóis, apenas o pior. E ele disse que pediram emprestado um livro da biblioteca que dizia, seja grato. E ele disse, por que diabos eu tenho que ser grato? Eu tenho um lápis e um pedaço de papel e é só isso. Então ele disse, bem, se houvesse algo pelo qual ser grato, o que seria? Ele disse, bem, eu tenho um lápis, eu poderia escrever meus objetivos, eu poderia enviar uma carta de amor, com um apagador eu poderia apagar minhas crenças limitantes. E esse foi um momento de mudança em sua vida. Quando ele percebeu, eu tenho estas 2 coisas, eu posso criar um futuro escrevendo o que eu quero. E assim, se você está na América, e mesmo que esteja na Previdência Social, você está melhor do que a maior parte do mundo, esqueço o número exato, mas metade do mundo vive com $2 por dia ou menos. Alguém na América com Previdência Social está recebendo várias centenas de dólares por mês. Eles têm um rádio que podem ouvir, mais do que provável, tem uma TV, um celular. E aqui está outra estatística. Se você está ganhando $100 mil por ano, o que você e eu estamos, você está no topo 1/10 de 1% dos que ganham no planeta. 1/10 de 1%. É muito pelo qual pelo ser que grato. agradecer. Muita gente ganha grana e são insatisfeitas e Sim, infelizes. eles estão se comparando a algo que não têm. Então comece a se concentrar no que você tem e sinta uma grande alegria por isso. Então a lei estranha é que você recebe mais. E quando você está se concentrando no que não tem, mesmo quando tem muito, bem, eu não tenho aquele Ferrari mais recente, não tenho esse relógio de $52 mil. Tudo que você tem que fazer é caminhar pelo aeroporto de Dubai. Você poderia ficar muito deprimido se estivesse nesse estado mental. Eu vi uma garrafa de vinho em aeroporto no Dubai que estava sendo vendida por $196 mil. Uma garrafa de vinho. Era como um Chateau Lafite de 1954, qualquer que fosse. E era como, oh meu Deus, eu gostaria de provar esse vinho. Mas eu não vou pegar meu dinheiro e gastá-lo para isso. Não 50 mil por gole. Nem por isso. Então, quando somos ingratos, o que estamos dizendo aos outros e ao... Bem, o que estamos dizendo é, eu não tenho o suficiente. E esse é o seu mantra. Não tenho o suficiente. E adivinha o quê? O que quer que você esteja afirmando, você vai ter mais disso. Você vai receber mais do que não tem suficiente. Portanto, a abundância está em se concentrar no que você tem. Vá andando pela rua. Há árvores, e pássaros e pessoas que são... você poderia literalmente pedir $1 às pessoas e a maioria das pessoas o daria a você. E assim, ao se concentrar no que você tem, está dizendo para o mundo, eu tenho o suficiente. E então a realidade é que você vai receber mais. É tão bizarro como isso funciona. Você tem um exercício, uma lição de casa sobre como criar abundância em suas vidas? Sim, há uma série de coisas. W. Clement Stone me disse, tenha sempre uma nota de $100 na carteira. Tenho várias em minha carteira no momento. Portanto, a realidade é que toda vez que você entra, mesmo que não tenha que gastar, você a tem na sua carteira. Então você vai e diz, sim, eu sou rico, eu tenho $100. Ao contrário de você, eu só tenho $12. Então você nunca quer ser isso. Mentalidade, eu só tenho. Basta abrir e não ver nada, né? Exatamente. Então isso foi uma coisa. Outra coisa que ele nos disse para fazer era ir até a Bolsa de Chicago e quando todos esses bilionários estavam saindo, entrando em suas limusines, dissemos, obrigado por ser um modelo de abundância. Obrigado por mostrar que é possível ser rico. Então todos nós fizemos isso um dia. Foi um pouco embaraçoso, mas funcionou. Mas o importante é fazer o que eu chamo de demonstração de gratidão. Algo que aprendi com o trabalho de Abraham Diester e Jerry Hicks, onde você leva 5 minutos e apenas anda pela casa, pelo hotel, onde estiver. Onde quer que você esteja e começa a apreciar tudo.
As pessoas que fizeram aquelas velas de cera ali, com as quais eu posso iluminar romanticamente este quarto. As pessoas que fizeram aquela televisão onde acabei de assistir ao Super Bowl no outro dia, apesar de minha equipe ter perdido. E que se importa que eles perderam? Foi um grande jogo, foi muito emocionante. E há flores ali de que eu não plantei as sementes. E a mulher entra e as rega. E mesmo que você esteja morando no gueto, você tem um teto sobre sua cabeça. Há pessoas no mundo dormindo nas ruas, dormindo na selva, dormindo lá fora. Você tem água fresca. Pessoas na África estão morrendo por causa da falta de água que não contém doenças. Mas provavelmente você está vestido, você tem comida para comer. Pode não ser comida gourmet, mas é comida. Você tem assistência médica. Portanto, basta olhar para tudo e demonstrar gratidão. Cada coisa, eu aprecio isso. Temos canalização interna. Você sabe quantas pessoas não têm canalização interna? É, exatamente, você acende as luzes. Ligamos né? as luzes e a eletricidade se acende. Na Índia, vi este filme recentemente sobre na Índia, as pessoas não têm serviço telefônico. Se você não tem serviço telefônico, você não pode julgar no mundo de hoje. Há um cara, eu esqueci o seu nome agora mesmo, mas ele realmente sobe, corta um pequeno fio, coloca um chip e coloca o serviço telefônico nos telefones das pessoas no gueto. E ele é um Robin Hood, ele é um herói. Portanto, Deus, há tanta coisa pela qual temos que ser gratos.